A série de história da tecnologia volta a falar de games dessa vez, de uma empresa que foi tão importante no hardware quanto no software, e uma das lendas do mundo dos fliperamas. É a SNK, que continua firme e forte até hoje, mas olha, já tem muita história para contar, incluindo uma crise bem complicada. Antes de saber o começo, o meio e a atualidade dessa marca, não se esqueça de deixar o seu joinha aí no vídeo, porque a pesquisa tá bem legal. Se inscreva no canal se ainda não for um inscrito e toca no sininho para receber notificação cada vez que um vídeo novo for enviado por aqui. Beleza? Então vamos lá para a história da SNK. A nossa trajetória começa oficialmente em 1973, com a fundação de uma empresa de aparelhos e programas para eletrônicos que é chamada de Shin Nihon Kikaku, ou New Japan Project em inglês. Só que os 5 primeiros anos de atividade da empresa quase não são documentados, tanto que a fundação meio que oficial é registrada só depois. É em julho de 1978 que a Shin Nihon Kikaku Corporation é reorganizada e vira uma empresa com ações comercializadas. A região de Osaka, no Japão, é escolhida como a sede, e o empresário responsável por tudo isso é o Eikichi Kawasaki. E é nessa altura do campeonato, você já deve ter percebido que Shin Nihon Kikaku é a origem da sigla SNK. Nesse fim da década de 70, o mercado de jogos de fliperama e outros aparelhos de entretenimento operados por moedas estava crescendo, estava se mostrando uma enorme fonte de renda no mundo inteiro. No Japão não era diferente, olha só. 78 foi o lançamento do fenômeno Space Invaders da Taito, sendo que o fenômeno Pong já bombava e logo a Atari lançaria ainda outros clássicos. Ou seja, investir nesse mercado logo se provaria um ótimo negócio. Tanto que em 1979 chega o primeiro jogo lançado pela SNK, Ozma Wars. Esse foi um dos primeiros shooters verticais e também inovador ao ter fases, que eram separadas em vez de só um gameplay contínuo que se repetia. Logo depois veio Safari Rally, com um esquema gráfico que era muito mais elaborado e cheio de elementos na tela até para a época. Já o seu primeiro grande sucesso com games é de 1981, Vanguard, um jogo de nave muito elaborado também e desafiador. É aí que a SNK percebe o potencial do mercado ocidental também e abre um escritório em Sunnyvale, na Califórnia. Indo além dos arcades, em 1985 a SNK oficialmente vira uma third party, uma desenvolvedora que faz jogos licenciados para consoles domésticos. A primeira parceira é a dominante da época, a Nintendo, que 2 anos antes dominou o setor com o Nintendinho. Nesse começo, ela lança o Baseball Stars, que é bastante elogiado, e mais tarde o Athena. A fase era boa em 86, a SNK já tinha 23 jogos de fliperama lançados, com gráficos cada vez melhores. Um bom exemplo é Ikari Warriors, que tinha uma configuração bem original de joystick, e apresenta como protagonistas os militares Ralph Jones e Clark Steele, que olha, você já deve ter visto os nomes aí, né? Vão voltar no futuro em outra franquia. Nesse ano, ela troca de nome formalmente para virar SNK Corporation. A marca então segue nesse ritmo, lançando jogos para fliperamas e portando os títulos para consoles ou PCs da época, aqueles PCs que rodavam jogos mais simples, como o ZX Spectrum, o Commodore Amiga, Apple II e o MSX, além de consoles da Atari. Até que em 1989 ela resolve sair da zona de conforto e revolucionar. Esse é o ano da chegada do Neo Geo MVS, sigla para Multi-Video System, um sistema, uma placa de fliperama. E olha, eu vou falar Neo Geo, viu? Porque é como a gente aprendeu no Brasil, mas na gringa a pronúncia é Neo Geo mesmo. O principal trunfo dessa placa era a possibilidade de rodar até 6 jogos em uma só máquina, com cartuchos intercambiáveis, o que era super lucrativo para os donos dessas casas. Eles podiam alternar os títulos, trocar pelo que estava na moda ou pelo novo lançamento, em vez de ter que comprar máquinas novas toda vez. O projeto foi criado com a desenvolvedora Alpha Denshi, depois conhecida como ADK. Junto dele, em 1990, nasce o Neo Geo AES, Advanced Entertainment System, um gigante poderoso que é a simulação mais perfeita possível para os consoles domésticos da experiência dos arcades. Ele era algo totalmente diferente do que estava no mercado, já que a ideia não era economizar não, e sim ser fiel em gráficos e sons. O controle, também enorme, simulava o de fliperamas e os cartuchos eram imensos também. O console contava até com um memory card que era pioneiro. Mas tinha um problema, viu?
Ele era enorme, ele era caríssimo e por isso se deu mal demais no mercado. O aparelho chegou a custar $600, 3 vezes mais que o Super Nintendo, e inicialmente só estava disponível para o aluguel em hotéis e casas de eventos. E todo esse período era o auge da briga entre Sega e Nintendo, que eram disparadas as duas líderes do setor. Mesmo com um marketing bastante agressivo, a SNK nunca queria tomar a liderança, mas pelo menos esperava, sei lá, boas vendas, né? Só que nem isso ela conseguiu. E o AES hoje é um item caríssimo de colecionador. Isso se você tiver bastante espaço em casa para guardar ele, porque olha, o bicho é bem grande. Mas no campo dos jogos ela ainda estava indo muito bem. Isso porque em 91 surge a franquia embrionária da empresa no gênero de luta, Fatal Fury, uma resposta direta à franquia Street Fighter. Tanto que o título foi comandado por ninguém menos que Takashi Nishiyama, que foi o produtor do primeiro jogo da Capcom. Fatal Fury tinha uma jogabilidade que era ainda meio truncada, ali tirando a possibilidade de mudar de planos no cenário, mas foi extremamente elogiado e iniciou a saga dos irmãos Andy e Terry Bogard contra o Império do Crime chefiado por Geese Howard, com muitos outros lutadores que viraram clássicos. A série ainda teve animações em formato de filme e série, primeiro exibidos no Brasil pela TV Manchete. Depois veio ainda Art of Fighting, com vários outros avanços técnicos, o excelente Samurai Shodown, que foi um imenso sucesso com o uso de armas e cultura oriental antiga, e outras franquias que, olha, a gente não vai destrinchar aqui no vídeo, porque não é o objetivo, então deixa aqui nos comentários qual é a sua favorita. Vieram em seguida títulos como King of the Monsters, ainda de 91, e depois World Heroes e o jogo de futebol Super Sidekicks. Ainda nesse começo da década, as divisões arcade e doméstica se fundem. Em 93, a SNK abre o primeiro escritório na América do Sul, que é em São Paulo. Já em 94, finalmente aparece a franquia The King of Fighters, ou KOF, ou The King, como você quiser chamar, como você chamava na infância. Ele reuniu personagens de outros jogos da SNK, sendo meio que um campeonato geralzão mesmo, e trouxe mecânicas criativas como os combates em trios. King of Fighters ganhou atualizações praticamente anuais por um bom tempo, sempre com muitas novidades. Eu não vou falar aqui, claro, de todas as edições, até porque durante um bom tempo elas foram muitas, mas deixa nos comentários qual é a sua favorita. Eu vou no mais óbvio, viu? A 98 com certeza é a que tá no meu coração. Aí, a rivalidade com a Capcom cresceu ainda mais, e a empresa chega a criar um lutador, o Dan, para ser meio que uma paródia bem-humorada dos personagens similares da SNK. Em 1994, vem também a segunda tentativa da SNK no mercado de consoles. O Neo Geo CD é outra tentativa de reproduzir os aspectos técnicos dos fliperamas em casa. De novo, ele não era ruim, mas a leitura dos discos não ficou muito legal, e o console tinha telas de loading que eram intermináveis. Ele ganhou um sucessor mais potente no ano seguinte, o Neo Geo CD-Z, mas ele era mais caro e também não decolou. Nesse período, a empresa já adotava o slogan The Future is Now e abriu casas de arcades e entretenimento chamadas Neo Geo World, que, olha, uma delas tinha até uma banda de animatrônicos, que era vestida como personagens da marca. Ela seguiu então portando ou então fazendo jogos para novos sistemas, como o primeiro PlayStation, e adquiriu em 1996 uma certa desenvolvedora que seria a responsável por uma das suas principais franquias. Eu tô falando da Nazca, de nada menos que a série Metal Slug, um jogo frenético de guerra que ganhou várias sequências e é muito adorado até hoje. A década ainda marca a chegada de The Last Blade de 97 e do lindo Garou Mark of the Wolf de 99, que é uma sequência da franquia Fatal Fury com um salto temporal na história. Já em 97, ela resolve lançar a sucessora da MVS. A placa para arcades Hyper Neo Geo 64 deveria mostrar que a SNK estava preparada para o mundo dos gráficos 3D, mas ela não foi bem sucedida e logo acabou descontinuada. Os títulos lançados também não foram muito bem recebidos, e o público preferia as versões em 2 dimensões mesmo. Outro problema veio com a chegada do portátil Neo Geo Pocket em 1998. Por mais que ele fosse bom, e ele era mesmo, era impossível competir contra a Nintendo no setor, ainda mais porque o Game Boy Color estava chegando, enquanto o Pocket era preto e branco. O Neo Geo Pocket Color aí sim era cheio de potencial, mas saiu tarde demais em 1999 e contou com pouca ajuda de desenvolvedoras interessadas. A situação não era nada boa. Em 2000, a SNK entra em uma crise enorme e fecha o escritório nos Estados Unidos.
Antes, já tinha encerrado os centros de diversão e também as fábricas. E no ano seguinte, decreta falência. Os motivos são vários, na verdade, mas dois deles explicam muito bem a queda. O fim, ou então o nicho do mercado de fliperamas, que caiu mesmo, e também o fracasso na venda em massa dos consoles. Lembrando que a SEGA também entrou em um buraco que resultou na saída dela do setor de consoles depois de lançar o Dreamcast, uma história que a gente já contou aqui. O resultado é que a SNK é comprada pela Aruze, que é uma empresa de pachinkos, que são aquelas máquinas operadas por moedas super populares no Japão. Essa marca, na verdade, só estava interessada nas propriedades da empresa para usar nos pachinkos. E nesse período, quase nada do orçamento foi para o mercado de games, tirando ali alguns títulos que já estavam em alguma etapa do desenvolvimento. Felizmente, também nesse período ela chegou a fechar uma parceria com a Capcom para fazer crossovers. O desenvolvido pela concorrente, que é o Capcom vs SNK, que teve uma continuação, é o mais bem sucedido de longe e virou um clássico. A salvação começa a se desenhar em 2001, com o Eiichi Kawasaki, o fundador original da SNK. Ele cria primeiro uma desenvolvedora, a Bredsa Soft, junto com outros executivos da velha guarda da empresa. Depois, ele monta a Playmore Corporation para ser meio que um conglomerado que abraça outras companhias. E ele consegue, aos poucos, adquirir o que sobrou da SNK de volta, remontando a marca devagar. Finalmente, em julho de 2003, nasce a SNK Playmore, depois de 2 longos anos de reorganização no campo jurídico e administrativo. Nessa nova era, o jogo Samurai Shodown 5 Special de 2004 é marcado como o último jogo da SNK para um console próprio. Além disso, ela começa a adotar placas de arcade de outras empresas, como a Atomic Wave da Sammy. Mas a situação ainda precisava melhorar muito, olha só. Ela ainda tinha dificuldade de portar as franquias para nova jogabilidade, novos estilos ou pelo menos para os gráficos 3D. A recuperação foi lenta e a partir daqui a gente vai passar mais rapidinho pelos acontecimentos. Em 2005, ela consegue arrancar elogios com o Neo Geo Battle Coliseum, um jogo de luta misturado com homenagem às franquias antigas. Em 2009, ela entra no mercado de jogos mobile, com vários deles até nunca indo além do mercado japonês. Já em 2012, ela tenta de novo lançar um console, o Neo Geo X, um sistema 2 em 1 em parceria com a Tomo. Ele foi descontinuado em 2 anos e pouca gente lembra dele até hoje. E tem mais mudança de comando. Em 2015, ele é comprado pela chinesa Leil Technologies, que adquire a maioria das ações da SNK Playmore a partir de uma de suas subsidiárias, a Ledo Millennium. Como resultado, nova reestruturação, o fim da divisão de pachinkos e a troca do nome, tirando o Playmore e voltando a ser só SNK. Esse renascimento é marcado em 2016 com The King of Fighters 14, revivendo a franquia. Mais recentemente, a SNK seguiu no mercado e agora aos poucos atiça a nostalgia dos fãs. Em 2018, no aniversário de 40 anos, teve ali uma coletânea de clássicos dos fliperamas, teve o Neo Geo Mini, sem contar o revival de Samurai Shodown em 2019 e a chegada de Terry Bogard ao Super Smash Bros. Ultimate. Fora que vem aí, ó, The King of Fighters 15 em 2021. E ela começou outra transição para trocar de novo de dono. Em novembro de 2020, uma organização ligada ao príncipe da Arábia Saudita comprou ações da SNK e tem um acordo para adquirir a maioria do controle da empresa. O futuro dela ainda é incerto e ela está bem mais discreta do que antes, mas a história é muito boa e não vai acabar tão cedo. E essa história da SNK é uma lenda do mercado de games. E você já sabe que se você quiser ver uma empresa, um produto ou serviço aqui no quadro, é só deixar seu comentário aqui embaixo. Lembrando que esse é apenas um resumo, é só um recorte, olha, muita coisa pode ter ficado e ficou de fora, então vamos conversar aqui embaixo também. As fontes que foram usadas na pesquisa estão listadas aqui na descrição. E não se esqueça de conferir a playlist do quadro, porque aquela história que você tanto quer ver já pode ter aparecido por aqui. Até a próxima!